Que bom ter vocês aqui comigo mais uma vez. É sempre um prazer levar informação para dentro da casa de vocês e saber que eu posso estar ajudando com essas dicas, com essas informações que eu estou trazendo para vocês aqui todas as semanas. Para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e estou aqui sempre para te ajudar a amenizar as dores do seu bebê e acabar com a insônia dele também. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as dores, então a gente vai entender um pouquinho sobre as dores do bebê, porque eu sei que você quer ver o seu bebê sem dor. Então o tema da nossa live hoje é eu quero ver o meu bebê sem dor. E eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te mostrar como é possível, como que você vai conseguir entender o tipo de dor que seu bebê está apresentando e tudo mais que está incomodando ele. Então clica no aviãozinho, compartilha essa live com mais mamães. Com certeza tem outras mamães aí que estão passando noites em claro, que estão desesperadas sem saber o que fazer e eu tô aqui para ajudar. Hoje vai ser o dia para você tirar suas dúvidas, sintam-se em casa para tirar dúvidas e para fazer as perguntas que vocês quiserem. Hoje então a gente vai falar sobre dor e a gente sabe que quando a gente fala sobre dor, a gente está relacionando a sono. Por quê? O bebê que tem dor não dorme bem. Então, se você tem um bebê que tem insônia e um bebê que tem dor, então você vai entender tudo sobre o que está causando essa insônia dele, o que está levando a essa insônia do seu bebê. As dores, pessoal, elas afetam em média 9 a cada 10 crianças uma vez na vida pelo menos. Então é muito comum o bebê passar por períodos de dores ao longo do seu desenvolvimento, às vezes uma dor de cólica, uma dor de refluxo, uma dor por conta de uma vacina, uma dor porque machucou o dedinho. Então as dores elas estão presentes durante o desenvolvimento. Só que o que a gente precisa ficar atento são na continuidade dessas dores. Quando o bebê começa a ter dores constantes, que não melhoram, que não cessam, aí a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a ficar em estado de alerta, porque tem alguma coisa errada com esse bebê que a gente precisa fazer para ajudar. Então assim, o choro constante a gente já sabe que não é normal. Bebê chora porque está com fome, bebê chora porque às vezes não quer ficar peladinho para tomar banho, bebê chora para colocar uma roupinha. Às vezes vão ter situações no seu dia a dia que o bebê vai chorar, que o seu bebê vai acabar chorando. Só que aquele choro constante, aquele choro que não cessa por nada, aquele choro que não melhora, esse choro a gente precisa ficar atento. Então o bebê que está com dor ali, ele está chorando constantemente porque a única forma dele mostrar para você que ele está com dor é chorando. O bebê não sabe falar. Então se o bebê não sabe falar, ele vai demonstrar aquela dor de alguma forma. E é através do choro, é a forma de comunicação dele. Ele vai se expressar com mímicas do corpo, com movimentações do corpo, que muitas vezes chamam a atenção também. Gestos que o bebê acaba fazendo, que demonstram que ele está com dor, mas principalmente o bebê vai chorar. E aí o bebê que está chorando é aquele bebê que ele passa horas chorando, que ele passa dias e noites chorando e você não sabe o que fazer, você acha que já não tem mais solução, você fica desesperada porque não sabe o que fazer com aquele bebê que chora constantemente. Você não sabe se é uma cólica, você não sabe se é um refluxo, você não sabe se ele pode estar com fome, que ele não está saciado, você não sabe se ele está com alguma outra dor que você não entende, você não sabe se ele tem uma dor de ouvido. Então o choro constante é desesperador para as mães. E eu falo isso com propriedade, porque eu acompanho todos os dias dentro do meu consultório mães que chegam desesperadas porque o bebê chora constantemente e elas não sabem mais o que fazer. Elas entram em estado de pânico, elas entram em estado, às vezes, de ansiedade, elas ficam doidas mesmo, elas ficam que elas não têm mais para onde correr. Porque você imagina uma criança chorando quase que 24 horas em cima da sua cabeça, sem você conseguir ajudar, sem você conseguir dar estímulo para aquela criança melhorar aquele choro. Às vezes o choro não melhora quando você oferece o mamar, quando você oferece o peito. O choro não melhora com nada que você faça. É porque esse choro está muito relacionado a dores. E a gente precisa entender o que está acontecendo com esse bebê. Muitas vezes você está medicando o seu bebê de forma errada. Você está dando um medicamento para uma dor e ele está sentindo outra. E esse medicamento está agindo de uma forma totalmente contrária no organismo dele, fazendo a dor piorar. Então é muito importante que você entenda as dores que seu bebê está apresentando, as características das dores que ele está apresentando e uma forma de você conseguir ajudar,
que muitas vezes a gente tenta fazer tudo que está ao alcance ali naquele momento de forma desesperada, e é aí que entra o problema, é aí que começam os problemas, é aí que você vai dar medicamento para o seu bebê e o seu bebê não vai conseguir melhorar, ele só vai piorar. Eu tenho recebido mensagens constantes de mães no consultório que depois que elas passam em tratamento, depois que o bebê começa o tratamento, elas pedem para o médico tentar tirar a medicação, porque elas estão percebendo que o bebê está tentando melhorar e o medicamento está atrasando, o medicamento está atrapalhando. Então é muito comum o medicamento, quando não bem orientado, quando o medicamento é dado sem entender muito bem o que está acontecendo com o bebê, é muito comum dele piorar o sintoma que o bebê está sentindo. Então eu estou aqui para te ajudar a entender qual é o tipo de dor do seu bebê, entender o que está acontecendo com ele, como que ele chora. Existem choros diferentes. Você que é mãe, você sabe quando seu bebê está chorando por dor, você sabe quando ele está chorando por fome, sabe quando ele está chorando porque ele está brigando com sono. Você é mãe, ninguém melhor do que você para entender tudo isso. Eu só quero te orientar, eu quero te dar um norte para que você consiga decifrar as dores dele, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Eu quero mostrar para você que é possível você entender qual dor que ele está sentindo, qual é o tipo de dor, qual que é aquele desconforto e o que você tem que fazer para melhorar. Eu quero te dar isso, eu quero te mostrar a melhor saída. E é para isso que eu tô aqui, é para isso que eu venho estudando por tanto tempo, é para isso que eu defini e criei esse método a partir de muito estudo. Não foi de uma hora para outra, foi de muito estudo, foi de muita preparação. São anos de estudo dentro da fisioterapia, dentro da osteopatia, dentro da pediatria, para eu conseguir criar um método, organizar ideias, montar um conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida do seu filho. Então é para isso que eu tô aqui, eu quero te ajudar. Tô aqui para te ajudar. Ó, tô recebendo mensagens aqui já, vamos ver. Minha bebê tem 29 dias e eu já testei tudo para aliviar as cólicas da minha filha. Massagem, medicação, chá, eu tomo chá o dia todo. Já não sei mais o que fazer. Chá, você ofereceu chá para ela ou chá é para você? Se você está oferecendo chá para o bebê de 29 dias, está colocando em risco o funcionamento intestinal. Todas as bactérias boas que existem no intestino podem começar a ser sobrecarregadas. A gente precisa ajudar entendendo o que está acontecendo com esse bebê. Os chás ali, eles podem amenizar em algumas situações para uma criança maior, para um adulto. Para o bebê não pode tomar chá. Não é legal a gente fazer isso. E muitas vezes a mesma questão do chá é a mesma questão do medicamento. Está entrando num circuito errado, está entrando num ciclo errado, está entrando para tratar uma dor que o bebê não está sentindo, ele está sentindo outra dor. Muitas vezes seu bebê não tem cólica, às vezes ele tem refluxo, e o refluxo dói. O refluxo dói porque o refluxo queima e causa um desespero, a criança não sabe o que fazer, ela se joga para trás, ela briga, aquela queimação constante que ela tem ali na garganta, aquilo ali começa a quase que corroer ela, o bebê fica desesperado, e ele chora constante e você não sabe o que fazer. Então, às vezes a medicação só está atrapalhando, só está atrasando a mudança que seu bebê precisa. A gente precisa entender o tipo de dor que ele está sentindo. Existem características específicas de cada dor. Existem ciclos de funcionamento do corpo do bebê para a gente entender qual que é o tipo de dor dele. Ó, a Jo Rutz falou que nós mamães precisamos ter uma dieta rígida para não causar dores nos nossos bebês. Não precisa ser uma dieta totalmente rígida, Jo. Vocês podem comer algumas coisas, vocês não precisam deixar de comer tudo, vocês só precisam estar bem orientadas, vocês precisam entender aquilo que pode fazer mal, vocês precisam entender aquilo que o seu bebê não tolera e a gente consegue ajustar, não precisa deixar de comer tudo. Então a gente só precisa ajustar realmente. Exatamente isso, Jonathan. Tratar a causa e não apenas o sintoma. Esse é o objetivo. Encontrar a causa do problema do seu bebê. Encontrar por que ele está sentindo dor. Não tratar só aquele sintoma, tratar aquela dor. Dar um remédio para tentar melhorar aquela dor e piorar. Não, eu tô aqui para ensinar você a descobrir a causa da dor do seu bebê. A entender o que está fazendo aquela dor existir. Porque não adianta a gente tratar só o sintoma. A gente tem que encontrar a causa. Dentro da osteopatia adulto, que a gente tem uma especialização de 6 anos para conseguir fazer todo o processo de entendimento disso, a gente foca muito em encontrar a causa. Então tem pacientes com hernia de disco, pacientes com dores de cabeça, pacientes com derivados sintomas, vários sintomas, que se a gente trata com medicamento não melhora, você sabe disso. Você já teve uma dor na coluna,
Você já teve uma dor de estômago, quando você tomou um medicamento, aliviou aquele problema ali, aliviou aquele sintoma, mas não resolveu. E você imagina uma criança que a única forma dela demonstrar que ela está sofrendo é chorando. A gente precisa entender e precisa ajudar essa criança, precisa ajudar esse bebê. E é por isso que eu venho me dedicando cada vez mais, porque eu não consigo ver uma criança chorando, eu entro em desespero de ver uma criança chorando e isso me corta o coração. Sabendo que eu sei como fazer para melhorar, eu sei como ajudar, me corta o coração ver essa criança chorando. Por isso que eu estou preparando essa aula para vocês, por isso que eu estou preparando todo esse conteúdo, porque eu quero ver cada vez mais crianças sorrindo, evoluindo, crescendo com saúde e desenvolvendo bem. Então esse é o meu objetivo de vida, ver crianças bem e as famílias também. Então por isso que eu estou aqui para ajudar você. A doutora Thaís Vale. Bebê chorando após as mamadas, como se fosse desconforto antes de arrotar e depois que arrota ele para. Pode ser refluxo? Pode ser uma dificuldade dele de arrotar, uma dificuldade digestiva que ele está apresentando, um desconforto no esôfago. O esôfago, gente, é o tubo que a gente tem por onde entra o alimento. Então a gente tem um tubo por onde entra o alimento para chegar até o estômago. Então, durante todo esse trajeto, ele precisa ter uma estrutura boa de passagem. Se o leite começa a voltar, ele altera esse trânsito. Então, uma coisa que está tentando entrar, ela começa a sair e começa a confundir todo o funcionamento ali. E aí, quando esse leite volta, ele pode voltar com suco gástrico, que é aquele suco que ajuda o estômago a fazer digestão. E quando esse suco gástrico volta, ele causa queimação. Então, isso pode favorecer o bebê sentir dores. E nesse caso aqui da doutora Thaís, que ela perguntou, muitas vezes o bebê está com dificuldade de conseguir arrotar, porque o processo digestivo dele está lentificado, está alterado, ele está engolindo muito ar durante uma mamada, e aí a hora que ele tenta arrotar ele não consegue, fica aquele desconforto, o bebê começa a desesperar, ele se bate porque parece que tem uma bola de ar presa aqui. Então a gente precisa ajudar esse bebê, a gente precisa ajustar isso para ele. Ó, a Caroline Correia. Minha bebê com esse sintoma se joga para trás, faz muita força, fica bastante vermelha. Não sei se é refluxo ou se é gases, barriga dolorida e inchadinha. Pode ser as duas coisas. Pode ser que ela esteja com gases. Como eu falei, esses gases vão fazer uma compressão no intestino dela. Essas compressões, como que acontece? O estômago do bebê é o menor órgão que ele tem. O intestino é maior. Quando o bebê começa a ter muito acúmulo de gases, ele tenta se contrair por conta daqueles gases. É natural que a gente faça isso, o adulto também faz. O bebê se contrai, quando ele se contrai e o estômago está cheio, ele aperta. Se ele aperta o estômago, e o estômago você imagina como uma bexiga ali no caso do bebê, que não tem sustentação ainda para manter aquele alimento ali, ele aperta, o leite vai subir. Sobe para a garganta. Com o passar do tempo, essa volta excessiva começa a incomodar a garganta do bebê, começa a causar dor, começa a causar desconforto. E aí a gente vai associando tudo isso. Ó, a Cris Costa. Bebê de 21 dias fica no peito o dia inteiro. Se tirar do peito, ele chora. Pega no sono, só no colo e se pôr na cama, acorda. Clássico. Mas tem a impressão que ele mama demais, pois vive soltando leite na boca. É um sinal de que seu bebê provavelmente está com dor. Então, se ele está mamando constantemente, ele pode ter uma dificuldade na deglutição. Então, ele está com dificuldade para engolir, por isso que ele precisa ficar mais tempo ali. Ele pode ter uma dificuldade no movimento da língua dele. Ele pode ter uma língua restrita. Se essa língua dele está restrita, ele faz trabalho dobrado, ele cansa mais. Então, ele precisa ficar mais tempo ali. Ele pode estar com refluxo. Ele pode estar sentindo uma queimação. E quando o leite entra, ele alivia essa queimação, porque ele limpa a garganta do bebê. Só que o que acontece? O bebê vai ficar muito tempo mamando, com certeza o estômago uma hora vai encher demais e ele vai jogar para fora. Então não tem como ficar ali toda a estrutura num espaço onde não tem espaço. O leite não consegue ficar onde não tem espaço. O processo digestivo para chegar no intestino não é de uma hora para outra. Então o bebê mamou ali, se ele começa a mamar em demasia, ele vai ter uma tendência a voltar. Então a gente precisa entender e ajustar essas alterações. Pessoal, muito legal vocês estarem participando assim, hein? Gosto dessa interação, gosto de ajudar. Doutor, quais alimentos pioram os gases? Ó, eu vou dar um alimento para vocês que para mim, assim, dentro do meu consultório, dentro dos meus estudos, das minhas avaliações, da minha experiência, é o alimento que mais prejudica o bebê em relação aos gases. Pode influenciar em refluxo também, que é o leite de vaca. Então, é o leite porque o leite é um alimento inflamatório,
ele tem um peso molecular maior, então ele tem uma dificuldade de ser digerido. Pode ver, quando você toma um copo de leite, você fica com aquela sensação de estufamento, fica, como diriam os antigos, empachado, você fica cheio. E aí você tem a sensação de que aquele leite está ali e aquele leite volta, aquele gosto do leite, aquele desconforto daquele leite que você tomou. E tudo isso para o bebê pode acontecer também. Por quê? Mesmo que o bebê não tenha acesso diretamente a esse leite vai inflamar o organismo da mãe. Inflamou o intestino da mãe, ele vai ter alguma forma de chegar a esse bebê. Pode ver, você vai ver em alguns lugares profissionais que falam, não, pode comer de tudo, não tem problema, o leite não interfere. Vai e começa a tomar leite, começa a comer coisa gordurosa com leite, creme de leite, leite condensado, bolo. Vai vendo o que pode acontecer com o seu bebê. Então é por experiência, é por ver realmente que aquilo ali está acontecendo. E as mães, quando elas começam a entender isso, elas percebem que realmente aquele alimento prejudica o bebê. Tanto que as mães algumas mães elas já chegam se culpando no consultório. Doutor, eu comi tal coisa com leite, meu bebê piorou, meu bebê tá com cólica. Eu atendi ontem uma criança assim. A mãe chegou para mim e ela falou, olha, eu abusei no final de semana, eu não lembro o que era que ela tinha comido, se era um bolo, alguma coisa assim, abusei no leite. E eu percebi que meu filho piorou, que as cólicas dele começaram a aparecer de uma forma absurda depois que ele teve acesso ao meu leite. E aí a gente trabalhou, ajustou, e aí o bebê já está melhorando, ele já está tendo resposta. Só que aquele leite que a mãe ingeriu e que foi para o organismo do bebê de alguma forma, vai um tempo para que ele consiga limpar, sair do processo de digestão do bebê. Então o bebê demora alguns dias para ter uma resposta. Mas o leite, para mim, pessoalmente, gente, para mim o leite é um dos alimentos mais complicados em relação às cólicas. Tanto que eu procuro evitar, para mim, na minha vida pessoal, o consumo de leite. Eu acho que o leite é um alimento que foi feito para o bezerro, o leite da vaca foi feito para o bezerro, eu sempre falo isso, não foi feito para o humano, assim como o leite da mãe foi feito para o bebê. Então você não vê a gente tomando leite da mãe. Por que ninguém toma o leite da mãe? Porque o leite da mãe foi feito especificamente para o bebê, assim como o leite da vaca foi feito especificamente para o bezerro. Então a gente não deveria, culturalmente a gente toma, a gente aprendeu assim, mas a gente não deveria ter acesso a esse alimento porque ele é inflamatório. Então é um alimento que realmente não ajuda em benefício algum ali e pode prejudicar as cólicas do bebê. Minha neném tem 1 mês e 19 dias. Ela fica no peito o dia todo, coloca na cama, acorda. Eu não sei o que está acontecendo. Pode ser manha. Não acredito em manha, gente. Não existe manha. O bebê pode ter carência, mas manha não. O bebê pode se sentir, às vezes, amedrontado, às vezes ele pode se sentir sozinho, ele pode se sentir acuado, mas não manha. Se o bebê tá com uma frequência aí que tá preocupando você, pode ser dor. Ó, deixa eu ler de novo o que ela falou. Minha bebê tem 1 mês e 19 dias e ele fica no peito o dia todo. Coloca na cama e ele acorda. É o famoso berço com espinho, né? É o famoso berço com espinho. Por quê que isso pode acontecer? Quando a gente coloca o bebê deitado na horizontal, o leite não consegue se manter ali. Um bebê de 1 mês e 19 dias ainda não tem contração suficiente de esfíncter, que são estruturas que mantêm o leite dentro do estômago. Ele não tem um controle do pescoço ainda. Esse controle ele vai ganhar com 3 meses. Ele não consegue sentar. Ele vai conseguir sentar com 6 meses. Então a digestão desse bebê é muito mais, como que eu vou dizer para você, é muito mais dificultosa para ele mesmo, é muito mais sensível, é muito mais delicada. Então, o bebê, quando você termina de dar uma mamar para ele, você tenta colocar ele deitado, ele vai ter uma tendência a esse leite voltar. E aí a gente tem que pensar no que a gente precisa fazer, não só para poder deixar ele deitado, mas para que ele não tenha desconforto em momento algum, para que aquela mamada seja efetiva, seja produtiva e que ele possa dormir no berço, que ele possa dormir em qualquer outro lugar sem sentir aquela dor e aquele desconforto. Então a gente tem que entender o que está levando a esses sinais que podem ser refluxo do seu bebê. A Janine perguntou aqui, minha bebê tem 26 dias, só que vomita muito e quer peito toda hora. Não dorme direito, não sei o que eu faço. Você e todas as outras mamães que eu acredito que estão aqui com esse mesmo sofrimento. Mamar constante, vomitar, dificuldade para dormir,
querer ficar no peito, querer ficar no colo, são sinais de que o bebê está sofrendo com o processo digestivo dele. Ele não está conseguindo completar aquela digestão, ele não está conseguindo que aquela digestão seja favorecida. Depois de mamar, o bebê precisa ter um tempo certo numa posição, ele precisa ter um ajuste de posicionamento para que ele não tenha essa volta de leite. A gente precisa reduzir as compressões que podem estar existindo no crânio dele, a gente precisa reduzir os torcicolos que podem estar influenciando nos sintomas. Então, tudo isso a gente precisa fazer para ajudar esse bebê. E a gente precisa melhorar a condição de funcionamento corporal dele para que ele deixe de ficar só mamando, para que ele deixe de vomitar, para que ele consiga deitar, independente do tempo que ele tenha. E principalmente os bebês mais novos, a gente consegue reduzir esses sintomas e melhorar isso de uma forma muito mais fácil. Ó, a Jo Rutz perguntou, como identificar se é refluxo ou cólica? Existem algumas diferenças, Jo, que a gente precisa entender ali em relação aos sintomas do bebê. Existem as dores de cólica, existem as dores de refluxo. Geralmente, quando o bebê tem refluxo, quando ele está com sintomas de refluxo, ele vai tentar mamar com uma frequência maior. Então, se o seu bebê mama quase o dia todo, ele pode estar sofrendo com um pouco de refluxo. Ele vai ter uma tendência, às vezes, a se jogar para trás enquanto está mamando, a ficar irritado, aquele bebê que roça o rostinho no peito enquanto está mamando, que briga com o peito. Isso pode ser um sinal de refluxo, porque ele não entende aquela queimação que ele está sentindo, ele só queria mamar. Ele só queria estar tranquilo ali para mamar, ele não queria estar sentindo dor. E aquela queimação está incomodando. Então ele entende que ao mesmo tempo que ele está mamando, tem alguma coisa voltando, ele não sabe o que está acontecendo e ele fica irritado. Então o bebê pode começar a apresentar esses sinais, essa irritabilidade. Quando o bebê tem dificuldade para ficar deitado, como eu estava falando, o bebê deitou na posição horizontal, começou a chorar, é sinal de que a digestão dele está difícil, que ele não está conseguindo manter ali todo o leite que ele consumiu. Deixa eu ver mais uma dica para vocês em relação a refluxo. Às vezes o refluxo pode voltar ou não, você pode ver o leite ou não saindo da boca do bebê. O bebê pode começar a apresentar ronquinhos no nariz, pode começar a apresentar secreção no nariz, parece aquela melequinha, aquela caquinha no nariz que tem todo dia. Por quê? Porque o leite volta, o leite irrita toda a mucosa nasal, causa no bebê o que a gente chama da rinite. Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais. O bebê que tem cólica, ele vai ter a tendência de ter a barriguinha mais distendida, ele vai ter uma dificuldade, às vezes, para conseguir eliminar esses gases que estão ali. Essas contrações das cólicas podem fazer aquele choro constante do bebê, que às vezes dura por 1, 2, 3 horas seguidas, que não melhora, às vezes, quando ele mama. É aquele choro inconsolável, que parece que tem alguém matando o seu bebê em casa, você não consegue entender o que está acontecendo, você não consegue ajudar, você não consegue fazer nada para melhorar. Então, o choro da cólica é diferente do choro do refluxo. Ele pode ter horários específicos. Você já ouviu falar do famoso horário da bruxa? Final do dia, a partir das 6 horas, é o horário da bruxa, gente. É o horário que o bebê começa a ter crises mais frequentes de cólica. Existe uma explicação? Não existe uma explicação para o horário ser o horário da bruxa. Mas a grande maioria dos bebês sofrem nesse período, nesse horário. E o que a gente vai fazer? Vai esperar todo dia esse horário chegar para ver o bebê sofrendo? Não, a gente vai ajudar ele antes, a gente vai propor estratégias, a gente vai fazer coisas que vão melhorar a condição de funcionamento do corpo dele antes da crise aparecer. Depois que a crise aparece, existem coisas que a gente pode fazer para amenizar, mas se a gente conseguir prevenir numa constância, fazendo um trabalho certinho ali de reposicionamentos com o bebê, seguindo as orientações que eu vou passar para vocês, a gente consegue prevenir, evitar que essas cólicas aconteçam. E a gente não vai precisar medicar, a gente não vai precisar fazer nada para que ele melhore da dor da cólica que ele não vai ter. Então a gente vai prevenir, é o melhor remédio, prevenção é o melhor remédio. E a gente vai conseguir prevenir como? Descobrindo o que está causando o problema dele. Então é para isso que eu tô aqui. Continuem mandando perguntas aí que vocês tenham para a gente encerrar daqui a pouquinho. E eu vou terminar aqui tudo que eu tenho e vou trazer a dica para vocês. Então, o grande erro maior em relação às cólicas em relação às dores, é a medicação errada, é o tratamento de forma errada. É entender que aquela dor do bebê não é 100% de uma cólica ou de um refluxo e dar aquele medicamento de forma errada. Ou, no caso, não entender. O não entender a dor do bebê que é o problema. O não entender os sinais que o bebê está dando é o problema. Vou continuar respondendo aqui as perguntas. A Ritinha
mandou aqui para mim. Meu bebê tem 1 mês e 20 dias. De 2 dias para cá, ele dorme o dia todo e de noite chora desesperado. Não sei mais o que fazer. Aquela clássica também, muitas vezes o bebê começa aí o seu período de vida, os seus primeiros dias de vida tranquilamente. Não tem problema para dormir, não tem dor, não tem dificuldades. E aí os vícios de posição, os vícios de posicionamento começam a causar problema nesse bebê. Então o bebê começa a apresentar essa dificuldade, começa a apresentar dores, começa a apresentar desconforto. E aí, ele, por conta das dores, ele vai ter uma tendência a fazer essa troca o dia pela noite. Então, durante a noite, pode ter mais crises de dores. A gente precisa entender por que essas crises estão existindo. Tem alguma relação alimentar? Tem alguma relação de dificuldade de pega durante a noite? O bebê, às vezes, está passando mais fome durante a noite. Tá entrando mais ar durante uma mamada à noite. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo ali para ajudar e ajustar tudo com esse bebê. A Jo Woods aqui, ó, sobre o refluxo, como posso ajudá-lo? O que posso estar fazendo para ajudar? Então, uma dica que vai ajudar o seu bebê que tem refluxo para que ele não sinta tanto desconforto até chegar ao dia da live. Depois de mamar, 10 a 15 minutos com ele em pé. Mantenha o bebê em pé depois de mamar. Isso vai fazer com que melhore um pouco já do processo digestivo dele. Você já vai favorecer um pouquinho mais essa digestão e ele vai sofrer menos aí com a tendência desse leite voltar. Então, dica para vocês aí e aproveitem essa dica. Ó, a Cris Costa. Meu bebê se assusta do nada e dá um choro forte, levantando os braços e pernas. É normal? Isso pode acontecer durante uma crise de refluxo. Às vezes o refluxo vem do nada mesmo, o bebê sente aquela queimação e ele faz aí alguns sinais para mostrar que está com dor, porque ele não entende o que está acontecendo com ele. Então pode ser um sinal de refluxo. Olha aqui uma pergunta interessante. Ainda não li a pergunta, mas já começou muito bem. A Mayara. Sou mãe de gêmeos e um dos bebês se espreme demais e tá com o umbigo grande. Isso é normal? Falaram que a espremedeira é normal, mas ele sente direto sem parar. O que posso fazer? Tô desesperado. Então vamos lá, por partes. O bebê gemelar tem mais chance de ter compressões no crânio, porque eles têm menos espaço dentro do útero ali. Então, tendo menos espaço, eles vão ter uma tendência a ter mais sobrecarga, a ter mais torcicolo, a ter mais sintomas. Ó, e aí ela pergunta que um dos bebês está com o umbigo grande, isso é normal? Não é normal. Quando o bebê começa a ter crise de cólica, ele pode ter aí muita contração abdominal. O acúmulo de gases faz contração abdominal e é como se ele empurrasse o umbigo para fora por conta dessa força. O que isso pode fazer? O que isso pode levar? Pode levar a processos de herniação, pode aparecer uma hérnia, que é quando o intestino protusa para fora. Ele rompe ali a parede muscular do abdômen do bebê e ele sai para fora. Ele fica ali na região do umbigo, como se o umbigo tivesse alto. É sinal de que o bebê está sofrendo constante, com algumas dores, com alguns desconfortos, e isso pode prejudicar. Então existem técnicas também que a gente faz para melhorar e prevenir aí uma possível hérnia do bebê. Do umbigo do bebê. Ó, a doces pré-personalizados. Minha bebê acorda sempre 3 ou 4 da manhã e não dorme mais. Fica se torcendo, gemendo, mas não chora. O que é isso? Às vezes ele pode estar com alguma restrição ali, alguma dorzinha, mas ele não está demonstrando com choro. Ou às vezes ele pode estar ainda com processo de fome mesmo. Ele pode estar com alterações na língua que não estão ajudando ele a conseguir a mamar a quantidade que ele precisa e isso está incomodando. Ou também, às vezes, ele está com gases e a tentativa de eliminar os gases é se contorcendo. Então, são vários sinais aí que o bebê vai dando que a gente vai conseguindo entender o que pode estar acontecendo com ele. Ó, a Maria perguntou aqui se é normal vomitar mesmo que fique 30 minutos com o bebê em pé depois que arrotar. Não é normal. Não é normal. Às vezes o bebê pode ter um processo alterado ali, então esse processo levanta esse vômito dele, mas não é normal que ele vomite aí depois de ficar tanto tempo tentando melhorar essa digestão. Então, não é normal. Na verdade, nenhuma vez que o bebê vomita numa frequência de uma intensidade, numa frequência contínua, todos os mamados ele tem vômito, todos os dias ele tem vômito, o bebê começa a apresentar dor, não é nada normal. Então a gente já começa a perceber que tem alguma alteração que pode prejudicar a saúde dele. A Natália perguntou aqui, meu bebê se torce bastante e faz muita força, como se fosse fazer cocô. Ele não chora o dia inteiro, mas não dorme bem por causa disso.
Às vezes ele não chora para demonstrar essa dor dele, mas esse ato dele se contorcer, esses gestos que ele faz, como eu falei no começo da live, os gestos do bebê também são muito importantes para a gente entender o que ele está tentando passar para a gente, o que ele está tentando demonstrar. E às vezes esses gestos estão demonstrando que ele está sentindo dor, que ele está sentindo desconforto, às vezes alguns gases que estão ali com dificuldade de sair, às vezes um pouquinho de cólica. Então tudo isso é sinal, o bebê dá sinais. Não pode, meu Deus, Alves Lari, pode dar chá ao bebê de 25 dias? Não, gente, não, pelo amor de Deus. O bebê pode tomar água, chá, qualquer outra coisa só depois de 6 meses. Se a gente oferecer alguma coisa para o bebê enquanto ele tem 1 mês, antes dos 6 meses, a tendência é que o intestino dele desarranje inteiro. Existem bactérias no intestino, bactérias boas e bactérias ruins. A gente vai causar uma sobrecarga de funcionamento, vai alterar a função dessas bactérias, e aí o intestino dele começa a dar problema. E às vezes você acha que você vai resolver ali aquele dia melhorando aquela cólica dele, e aí os próximos dias vão começar a ficar muito mais difíceis. Ó, a Brena Germano falou aqui pra mim. Bebê 1 mês e 10 dias, antes dormia 8 horas, agora às 10 ou 11, passa a manhã dormindo e acordando. À tarde mais esperta e à noite tira várias sonecas e acaba dormindo 11, 10 e 11. Queria que dormisse mais cedo. Aí é uma questão de ajuste de rotina. Se ela não está sentindo dor, se ela não tem nenhum desconforto, às vezes um ajuste da própria rotina pode melhorar. Bebê de 2 meses pode tomar Buscopan para cólica. Pode, o médico pode receitar. Mas será que vai resolver a causa do problema dele? Será que não vai estar só amenizando a dor que ele tem sem resolver? Ele vai continuar tendo cólicas todos os dias e tomando Buscopan todos os dias e intoxicando o organismo todos os dias? Pense nisso. Uma técnica que você vai conseguir fazer ainda hoje. Eu tenho certeza que você tem isso em casa. Você não vai precisar sair para uma farmácia, você não vai precisar sair correndo comprar, porque eu tenho certeza que você tem como fazer isso em casa. Seu bebê tá naquele horário da bruxa, 9h20 agora. Seu bebê tá no horário da bruxa, tá com pico de cólica, com a barriguinha distendida, tá incomodado, a gente vai começar a aplicar uma bolsa térmica na barriguinha dele. Você não tem bolsa térmica? Você vai fazer o seguinte, você vai umedecer uma toalha com água morna do chuveiro e vai usar essa toalha. Então o que você vai fazer? Você vai segurar o seu bebezinho, vai colocar essa bolsa térmica contra a barriguinha dele, e vai ajustar e deixar até essa bolsinha amenizar a temperatura, até esfriar um pouquinho. Cuidado com temperatura muito alta, a gente não pode colocar temperatura alta no bebê pensando que a pele dele é igual à nossa. O bebê não aguenta, pode queimar. Então coloca uma temperatura bem leve e deixa até essa bolsa ou essa toalha esfriar. Isso vai fazer com que, tem uma explicação para isso, vocês vão entender. Quando o bebê tem contrações de cólica, toda a musculatura ao redor do abdômen dele, todas as paredes do intestino estão se contraindo. Ele está tendo contração constante, por isso que dói, por isso que incomoda. E às vezes está acumulado excesso de gases ali, e essa contração apertando os gases, e as fezes não conseguem sair. Então, quando a gente coloca alguma coisa quente no abdômen do bebê, a temperatura mais quentinha, isso vai relaxar toda a estrutura do abdômen dele. Vai relaxar as paredes abdominais da musculatura, vai ajudar a relaxar o trânsito intestinal, vai estimular muitas vezes o trânsito dos gases ali, e aí isso vai fazer com que diminua a crise de cólica que o bebê está sentindo. Então, se você nunca usou essa técnica, você agora consegue usar. Você pode fazer com que você tenha em casa, como eu falei, não precisa ser uma bolsa térmica das mais caras ou que você saia correndo comprar, você pode fazer com uma toalha. E aí você pode ajustar tudo isso de acordo com o organismo do seu bebê e manter ali para que ele consiga ficar tranquilo. Tá? Então a gente vai estimular a melhorar as cólicas do seu bebê a partir dessa técnica, dessa dica. E essa é só uma, pessoal, só uma das dicas. Vocês vão ter acesso a muitas dicas do que você pode fazer em casa, com coisas que você tem em casa. São coisas muito fáceis de fazer. Eu quero propor para vocês técnicas que eu sei que vocês vão conseguir usar. Eu sei que vocês não são especializadas num assunto, às vezes não estudaram ou em relação a todo esse processo do que eu consegui fazer para montar essas aulas para vocês. Por isso que eu quero fazer alguma coisa que vocês conseguem fazer em casa, uma coisa que eu sei que vocês vão conseguir tirar de letra e que vai amenizar a dor do seu bebê aí e que vai ajudar você a salvar aí essa noite de sono que pode ser comprometida.
Ó, a Doce Spray. Agora há pouco minha bebê tava chorando muito. Se soubesse disso, tinha feito. Então, ó, se ela começar a chorar de novo, você pode fazer. E aí você pode usar essa técnica. E a Jo vai usando a dica aí de manter o bebê em pé de 10 a 15 minutos para melhorar o refluxo. Ó, a Janine falou aqui. Foi a primeira vez que vejo sua live e adorei. Parabéns, você é ótimo. Muito obrigado. O ótimo mesmo é o método que você vai aplicar e vai ajustar todas as dores do seu bebê. Tenho certeza disso.